Olá, olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o professor Anderson Batista, da Unicursos, e hoje venho tratar com vocês a matéria relacionada à legislação e especificamente quanto ao Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Campinas. Trata-se então da Lei Municipal 1399. No seu concurso do Estatuto não são exigidos todos os artigos. Nós veremos os artigos 15 e do 182 ao artigo 204. Esses são os artigos do Estatuto que interessam para o nosso concurso, tá joia? Eu farei uma pequena introdução. Nós vamos analisar, antes de chegar no artigo 15, vamos ler primeiro o artigo 1º do nosso Estatuto. Então diz o artigo 1º, esta lei institui o regime jurídico dos funcionários do município de Campinas. Ou seja, o regime jurídico de todos os servidores públicos de Campinas, que rege os seus direitos, os seus deveres, as proibições, as garantias de todos esses servidores, são tratados nesse estatuto. Os servidores públicos não são regidos pela CLT, eles possuem um estatuto próprio, uma lei própria da sua carreira. E esta é a lei que toca o Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas. E nós veremos os artigos 15 e dos artigos 182 ao 204. Seguindo, então, antes de nós iniciarmos o Estatuto, a análise do Estatuto, eu vou fazer uma breve comparação, uma breve introdução em relação à previsão que está na nossa Constituição Federal. Porque quando nós chegarmos no artigo 15 do Estatuto, nós veremos que nosso artigo 15 já está defasado em relação à Constituição. Então, alguns dispositivos do Estatuto estão defasados em relação à Constituição Federal. Então, eu não posso falar só do Estatuto sem antes observar que aquele dispositivo ele não está se adequando à atual Constituição. Logo, aquele dispositivo não se aplica, ele é inconstitucional. Então, eu inicio observando a Constituição quando ela fala em relação aos provimentos de cargos, empregos e funções no Brasil. Tanto brasileiros quanto estrangeiros podem acessar cargos, empregos e funções. Em relação aos cargos e aos empregos, exige o concurso público. Seguindo, depois a Constituição Federal fala em relação à estabilidade no serviço público. Então, o servidor público, assim como o servidor público do município de Campinas, possui a chamada estabilidade. E como que ele adquire essa estabilidade? A Constituição Federal nos fala. Então ela diz, Paulinha, joga na tela, por favor. Então a Constituição diz, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E diz, o servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, processo administrativo e procedimento de avaliação periódica. Se for invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado ao serviço público. Se estiver extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor passará à disponibilidade. E ainda, como requisito para a estabilidade, diz o parágrafo 4º que a condição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Volta para mim, Paulinho, por favor. Então, observando rapidamente a Constituição, a gente observa alguns requisitos para a estabilidade. Primeiro requisito, o tempo. Tem que cumprir no mínimo 3 anos de efetivo exercício. Além disso, parágrafo 4º, a avaliação de uma comissão especial que vai avaliar o desempenho desse servidor nos 3 primeiros anos, para aí sim, ao final desses 3 anos, tendo uma avaliação positiva, esse servidor adquire a estabilidade no serviço público e só poderá ser demitido do serviço público por uma sentença judicial transitada e julgado, um processo administrativo disciplinar ou uma avaliação periódica de desempenho. Partindo desse princípio, dessas conceituações da nossa Constituição Federal, vamos então iniciar a análise do Estatuto no seu artigo 15. Então, analisando o artigo 15 do Estatuto, ele nos diz: o estágio probatório, quando ele começa a falar da nomeação, ele diz, estágio probatório é o período de 1 ano de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso. Ou seja, o Estatuto, no seu primeiro artigo que nós estamos estudando,
ele já traz um prazo diferente daquele prazo da Constituição Federal que a gente acabou de ver no artigo 41. Pela Constituição Federal, para adquirir a estabilidade, o servidor tem que trabalhar 3 anos. O Estatuto traz como regra 1 ano. Ou seja, esse dispositivo do Estatuto, ele é inconstitucional. Hoje, o prazo a ser observado é um prazo de 3 anos. No próprio Estatuto, na própria lei, há observações de outros diplomas normativos que já exigem 3 anos. Porém, a redação, a literalidade do artigo 15 diz 1 ano. Então, a pegadinha de prova, é difícil isso acontecer, mas tem examinador que às vezes faz isso. Mesmo que seja algo totalmente inconstitucional, totalmente que não se aplica, se o seu examinador perguntar, segundo o Estatuto, o estágio probatório é de 1 ano. Certo ou errado? Certo. Ele perguntou segundo o Estatuto. Totalmente inconstitucional, não se aplica. Mas ele está perguntando a redação do artigo 15. Segundo o seu Estatuto, 1 ano. Na prática, 3 anos. Perfeito? Então o artigo 15 estabelece 1 ano de estágio probatório. E, além disso, além do cumprimento desse 1 ano, parágrafo 1º, no período de estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos. Quais serão os requisitos que nós vamos avaliar nesse período de 1 ano para ver se o servidor teve um bom desempenho e se ele conseguirá estabilidade ou não? O nosso Estatuto traz 4 requisitos. Eu vou avaliar a idoneidade moral do servidor, a assiduidade, se ele não falta ao serviço, a disciplina do servidor e a eficiência no serviço. Então eu vou verificar esses 4 requisitos no período de 1 ano, de acordo com o Estatuto, mas a Constituição Federal diz 3, tá joia? E cumprindo esses 4 requisitos, aí sim que nós vamos conseguir a estabilidade. Seguindo ainda, no artigo 15, diz o parágrafo 2º, os diretores de departamento, o inspetor fiscal e o secretário-geral da Câmara, em cujas repartições sirvam funcionários sujeitos ao estágio probatório, tendo em vista os requisitos enumerados nos incisos 1 a 4, assiduidade, eficiência, que acabamos de ver, do parágrafo anterior, prestarão informações aos órgãos de pessoal da Prefeitura ou da Câmara, a fim de que sejam anotados na ficha do estágio. Então, durante o seu estágio probatório, após a sua aprovação no concurso, os diretores de departamento, o inspetor fiscal, o secretário da Câmara estarão realizando relatórios do seu desempenho, tá joia? Justamente verificando aqueles incisos, aqueles requisitos do parágrafo anterior, para ver se você está cumprindo esses requisitos e ao final você conseguir a sua estabilidade. Então essa é a avaliação periódica de desempenho que a Constituição manda também, aqui o nosso Estatuto observa isso. Parágrafo 3º. O órgão do pessoal, 30 dias antes de decorrido o prazo de estágio, fornecerá ao prefeito ou a mesa da Câmara informações sobre a conveniência ou não da confirmação de sua nomeação. Então, o órgão de pessoal que estará recebendo essas informações dos diretores de departamento, inspetor fiscal, secretário-geral, o órgão de pessoal realizará então um relatório e 30 dias antes do encerramento, até 30 dias antes do encerramento do seu estágio probatório, encaminhará então um relatório ao prefeito ou à mesa da Câmara, sugerindo a estabilidade ou não. Então, qual é a ideia? Se o nosso estágio tem um prazo de 1 ano, de acordo com o nosso Estatuto, no máximo 11 meses depois de serviço, eu tenho que enviar esse relatório para que o prefeito ou a mesa da Câmara delibere sobre a sua estabilização ou não no serviço público. Perfeito? Então, um prazo de 30 dias. Sempre que aparecer um prazo na lei, pessoal, grife, destaque, preste atenção, porque é esse prazo que o seu examinador gosta. Ele vai colocar 60 dias, 15 dias, 90 dias, o prazo é de 30 dias, perfeito? Seguindo, dessas informações, se contrária, ou seja, se for contrária à estabilidade do servidor, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Então, se nesse relatório for contrário à estabilidade, ou seja, o órgão de pessoal conclui, esse servidor não teve um bom desempenho, esse servidor foi indisciplinado, não foi eficiente, não cumpriu os requisitos do parágrafo 1º, ou seja, é um relatório que ao final ele é contrário à sua estabilização.
terá que ser dado 5 dias de defesa ao servidor, ao estagiário, para que ele se manifeste. Julgando a informação ou parecer e a defesa, o prefeito, se aconselhável a exoneração do funcionário, determinará a lavratura dos respectivos decretos. Então, se o prefeito concordar com a não estabilização do funcionário, do estagiário, ele terá que emitir um decreto de exoneração. Não é lei, não é resolução, não é portaria. É um decreto do chefe do executivo, do prefeito, exonerando aquele estagiário. Vamos ler o parágrafo 8º, não um pulo, vamos lá para o parágrafo 8º. A conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário. Veja, o parágrafo 5º ele diz que se o prefeito for exonerar, não for dada a estabilização, ele vai publicar um decreto de exoneração. E se o prefeito concordar com a estabilidade? Ele não precisa fazer nada. Tá, Jorge? Não precisa publicar um decreto te estabilizando. É um decreto para te exonerar. Se for confirmada a sua estabilidade, você cumpriu o estágio probatório bonitinho, o prefeito não precisa fazer nada. Automaticamente vai vir a sua estabilidade depois de um ano. Tá? Voltando ao parágrafo 6º, se a decisão do prefeito for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato. Parágrafo 6º, você lê junto com o parágrafo 8º, que acabamos de falar. E o parágrafo 7º, a apuração dos requisitos de que trata o parágrafo 1º, deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período de estágio. Ou seja, eu tenho que fazer esse procedimento e deliberar se eu vou estabilizar o servidor ou não antes do encerramento de um ano, antes do encerramento do estágio probatório. Perfeito isso? Então chama a atenção que o nosso estatuto está defasado em relação à Constituição quanto ao prazo. Ele diz 1 ano, a Constituição manda 3. Se o senhor examinador perguntar de acordo com o estatuto, 1 ano, tá joia? Tem que observar os requisitos do parágrafo 1º, tem uma comissão que vai avaliar e 30 dias antes tem que encaminhar ao prefeito um parecer concluindo pela estabilização ou não desse servidor. Se for deliberado pela não estabilização do servidor, tem que dar um prazo de 5 dias para ele se defender. Tá joia? Seguindo, então a gente sai do artigo 15, vamos pular lá para o artigo 82, 182 e 183 do nosso estatuto. No seu edital estão os artigos do 182 até os 200 e pouquinho. 182 e 183, eles foram revogados pela Lei 12.012 de 2004. Então, em que pese esteja no seu edital artigos 182 em diante, nós vamos começar do 184, porque o 182 e 183 estão revogados. Artigo 184, são deveres do funcionário. Assiduidade, você tem que comparecer ao serviço, não pode faltar ao serviço. Pontualidade, chegar no horário e sair no horário, tá joia? Não chegar atrasado e não sair antes do encerramento do expediente. Discrição, pessoal. Essa palavrinha aqui, ela está errada. A ortografia dela está errada. Discrição, não existe. Ele quis dizer discrição, ser discreto. Tá joia? O funcionário tem que ser discreto, não pode ser muito espalhafatoso. Essa é a ideia do estatuto. Ele quis dizer discrição. Ele colocou discreção. Ele errou, um erro de ortografia, tá? De digitação, sei lá. Então é discrição, que não se confunde com descrição. Descrição é descrever algo, narrar algo, descrever. Então ele quis dizer aqui discrição, ser discreto, tá joia? Mas no seu estatuto está escrito discreção, com E, tá? Urbanidade é ser educado, respeitoso, cortês, essa é a ideia de urbanidade. Ainda, deve o funcionário ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Observância das normas legais e regulamentares. Tem que observar as leis, as portarias, os regulamentos, as resoluções, e daí segue. Inciso 7. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, se for uma ordem superior manifestamente ilegal, óbvio que o servidor não vai cumprir. Por exemplo, o chefe chega para o subordinado e fala, vai lá e agride, vai lá e bate, mata alguém. É uma ordem manifestamente ilegal. Você não vai cumprir essa ordem, não vai caracterizar nenhuma insubordinação, tá joia?
Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tem ciência em razão do cargo. Então, constatada uma irregularidade, um dano ao patrimônio público, um servidor que agrediu o outro, você tem que levar ao seu superior, ao seu chefe. É um dever do servidor e não uma faculdade. Tá? Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Isso busca a eficiência no serviço público. Você tem que fazer o mais com menos, poupar o material, economizar o material da administração pública. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Então é como se fosse um cadastro, um prontuário de cada servidor. E tem aquelas informações pessoais, família, filho, patrimônio, tem que estar sempre atualizado essas informações. Tá joia? Isso aqui busca também, até para a própria administração pública, realizar uma comparação num futuro, eventualmente, se preciso for, numa possível ação de improbidade administrativa. O servidor tem um patrimônio que não é correspondente, que não é razoável em relação ao quanto que ele recebe do serviço público. Tá joia? Esse banco de informações alimenta até essa possibilidade. Inciso 11, atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição das certidões requeridas para a defesa de direito. Vamos imaginar que aqui a fazenda pública, o município, quem for a fazenda pública esteja sendo demandado, esteja sendo processado e precisa de uma informação para fazer a sua defesa naquela ação, naquele processo. Você tem que prontamente passar essas informações na fazenda pública para que ela possa então se defender em uma ação, em uma execução fiscal, o que for. Tá joia? Seguindo, então a gente sai dos deveres dos servidores, vamos agora para as proibições. Então o que o servidor não pode praticar, o que ele não pode fazer, as proibições. Então no artigo 185 do nosso estatuto. Ao funcionário é proibido, inciso 1, referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário e de organização do serviço. Olha que interessante, pessoal. Pelo nosso inciso 1, o servidor não pode tecer críticas à administração pública e nem ao seu superior. Esse dispositivo aqui é considerado como inconstitucional, porque ele fere a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento, que são garantias fundamentais do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Para se ter uma comparação, a lei estadual do Estado de São Paulo, a lei estadual 10.261, que trata do Estatuto do Servidor Público Estadual, servidor público do Estado de São Paulo, possuía uma redação quase igual, semelhante a esse dispositivo do nosso estatuto. E essa redação foi revogada em 2009, tá joia? Foi revogada porque entende-se que essa disposição fere a liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Então, o nosso estatuto ainda não foi alterado quanto a isso. Tá essa previsão aqui, mas na prática não se aplica, tá joia? Exemplo disso, o próprio Estatuto Paulista do Estado de São Paulo já revogou disposição semelhante, nem tem mais. O nosso estatuto ainda possui isso, tá joia? Seguindo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Unicursos Campinas. Você acabou de assistir uma parte das muitas aulas que nós temos para o concurso de agente de educação infantil. Eu quero dizer que nós temos o curso online completo para você se preparar adequadamente e conseguir a tão sonhada aprovação num concurso. E quero passar para você quais são as vantagens de você ser nosso aluno nesse curso preparatório. Olha só, acompanha aí comigo. Bom, primeiro que para você montar um plano de estudos é preciso que você tenha aulas, e nós temos aqui para oferecer as aulas online, mais material em PDF, que também você terá no curso preparatório aqui da Unicursos Campinas, ok? Você precisa fazer revisão da matéria, né? Rever a matéria a ser estudada e resolver questões de provas anteriores. Em nosso curso você vai ter tudo isso,
Quero te mostrar aqui as vantagens do curso. Primeiro que o acesso é imediato. Então, a partir do momento que você adquire o curso preparatório, você já vai acessar imediatamente a nossa plataforma. O acesso é ilimitado. Você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E como você já sabe, você terá teoria e questões comentadas no curso, tá certo? E mais material em PDF também, porque, é claro, complementa o seu estudo. Lembrando que nós estamos muito mais focados nos vídeos, aulas em vídeo. O material em PDF é para complementar o seu estudo, tá certo? Bom, e se você ficar com alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 19 99792 2427. Não tem nenhuma dúvida? Faz o seguinte, clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, que você será redirecionado à página do curso preparatório para agente de educação infantil. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias e também um botão, clique aqui para fazer parte, do grupo exclusivo Elite que vai passar nesse concurso. Aí você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e começar a estudar aqui com a gente, tá bom? Com um preço muito justo e acessível, eu tenho certeza absoluta. Então, ó, clica no link abaixo do vídeo, na descrição ou nos comentários, para que você conheça melhor a respeito do curso. E qualquer dúvida que tiver, como eu falei, entre em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos sanar todas as suas dúvidas. Valeu, a gente se vê dentro da plataforma.